eu entrei nessa de pássaros por conta do meu avô e do meu pai. Na verdade, quando meu pai nasceu, meu avô já criava. Quando eu nasci, meu pai já criava há muitos anos. Então, basicamente, eu nasci dentro de uma criação de canários. E ao longo desses 25 anos aí que eu dedico aos pássaros, esse é um dos fatos que me motivou a entrar na Faculdade de Medicina Veterinária, porque a gente percebe que o conhecimento é muito raso quando a gente fala em ornitologia. E a minha surpresa quando eu entrei na Faculdade de Medicina Veterinária é que o conhecimento continuou raso. Eu precisei buscar pós-graduações, eu precisei buscar complementações, eu precisei buscar material fora do Brasil, eu precisei criar um vínculo aí com outros veterinários, outros professores de fora do Brasil, que acabou me levando para o meio acadêmico, eu acabei me tornando um pesquisador, um professor, e para tentar entender um pouco disso. Eu acho que o grande desafio, Júnior, quando a gente fala em nutrição de aves, é que a palavra aves, ela engloba uma quantidade enorme de espécies. Passeriformes, psittaciformes, anseriformes, rapinantes, galináceos, galiformes, enfim, columbiformes, é uma pletora muito grande de aves. Cada uma dessas aves tem uma particularidade anatômica, uma particularidade fisiológica e tem uma necessidade nutricional específica. Esse é o grande ponto. Hoje, a gente tem alguns estudos um pouco melhores disponíveis no mercado. Sem sombra de dúvida, a Europa ela está bem na nossa frente, até porque a cultura de criar pássaros ornamentais, de criar aves ornamentais, ela existe lá há séculos. A gente tem referências aí de criação de ave desde o tempo de Alexandre o Grande, de Alexandre Magno. Então, estamos falando de séculos atrás. E, por essa razão, eles estão na nossa frente. Um dos países mais desenvolvidos do ponto de vista ornitológico, em termos de pesquisa e tudo mais, é a Bélgica. E justamente por ter essa paixão exorbitante pelas aves, a Bélgica acabou pesquisando um pouco mais, a gente tem uma quantidade maior aí de trabalhos científicos e de empresas que se dedicam a isso. E há uns 60 anos atrás, mais ou menos, surge até alguma marca de ração de farinhadas que começam a tentar trazer para o mercado uma coisa mais balanceada. Inicialmente para canários e depois a gente começou a se preocupar com outras espécies. Hoje a gente tem algumas espécies bem estabelecidas, bem conhecidas de um certo ponto de vista, e já se conhece boa parte da necessidade nutricional dessas aves. Então, o grande desafio justamente é esse, você ter trabalhos científicos, você fazer trabalhos complicadíssimos, onde você tem que agrupar alguns indivíduos da mesma espécie em gaiolas metabólicas, onde você controla tudo que é oferecido do ponto de vista nutricional para esses animais, você colhe as fezes desses animais e vê o que foi absorvido, vê o que foi excretado. A gente tem um número muito baixo ainda de trabalhos em relação às espécies disso, e boa parte é extrapolado. O que me preocupa, eu vivi a fase medieval aí da veterinária há alguns anos aí, quando a gente tinha, por exemplo, para psittaci, principalmente papagaios e calopsitas, são espécies muito populares, a gente tinha à disposição no mercado misturas de semente com o famigerado girassol. O girassol é uma semente nutricionalmente boa. O problema ela é uma semente extremamente gordurosa, ela é uma semente oleosa, e ela tem uma gama de nutrientes. E esses bichos, eles passavam a vida comendo só isso. E aí a gente tem um problema grave. Ninguém pode passar a vida comendo só arroz, ninguém pode passar a vida comendo só pastel. Todo mundo tem que ter uma variabilidade no cardápio. E aí até começou-se a usar algumas rações, que eram rações terríveis, que eram nada mais do que misturas de bolacha velha, pão velho, quirela de milho,
misturada com óleo de soja e umas essências para ficar cheirosinho. Isso era oferecido no mercado e as aves até comiam, até porque não tinham outra possibilidade. Fora os presentes, né, aos papagaios, né, o café, bolacha, biscoito, bolo, etc, etc. Coisas que são completamente inadequadas para a alimentação dessas aves. Aí veio a era do estruzado. O estruzado veio com uma proposta para substituir tudo isso. O problema o estruzado tem uma adesão baixa, quem tem papagaio aí há um certo tempo, quem tem calopsita há um certo tempo, percebe que os bichos não comem muito estruzado, eles recusam estruzado. E a pergunta do milhão o que tem que ter nesse estruzado? Qual é a taxa de proteína correta? Qual é a taxa de vitamina A? Qual é a taxa de vitamina D? Então, a gente tem uma série de dificuldades aí dentro do estruzado. É uma opção, mas não a única opção. A gente sabe que hoje a gente tem que integrar a alimentação. Eu sou um defensor da alimentação integrada, onde a gente forneça um pouco de semente para quem é granívoro. Quem é granívoro tem que comer um pouco de semente. E a gente complementa isso com farinhada e pode até utilizar um estruzado, por que não? Mas conseguir fazer um dos sonhos aí que existe fora do Brasil, Unifeed, ação única para pássaros, principalmente para um papagaio, que é um indivíduo que se alimenta naturalmente de frutas, de insetos, é muito difícil. É muito complicado você conseguir dar um único tipo de alimento. A farinhada, ela tem a vantagem de ser mais palatável, o animal gosta mais, o sabor é mais agradável, e você consegue colocar um pequeno plus de nutrientes, uma quantidade um pouquinho acima do necessário para suprir as necessidades do animal que come outras coisas simultaneamente. De maneira que a gente consegue compor uma dieta mais eficientemente falando. O ovo, ele surge, talvez, os primeiros passeriformes aí a serem domesticados, talvez sejam aí os canários, né? Que tem 5 séculos de domesticação. E quase todas as espécies, eu vou classificar aqui pela característica biológica nutricional, se você tratar dessa maneira, eu consigo dividir os pássaros em frugívoros, são aqueles que se alimentam de frutas, nectarívoros, que se alimentam de néctar, granívoros, que se alimentam de grãos. Existem outros, rapinantes e tal, que se alimentam de carne, mas que não são o nosso foco aí. Todas essas espécies, mesmo granívoros, frugívoros e nectarívoros, durante o período reprodutivo, principalmente, eles têm uma dieta fundamentalmente para os filhotinhos de inseto. Eles precisam de proteína. E as primeiras tentativas de reprodução de certas espécies em cativeiro, elas batiam de frente com isso. Você conseguia até com alguma eficiência recolher sementes, e o alpiste foi um cara importante nesse segmento, só que os pássaros precisavam da proteína. Eles precisariam dessa proteína para nutrir os seus filhotes. E aí entrou o ovo cozido, que é uma fonte de proteína excepcional. O problema é que o ovo, ele é bom demais. Os criadores que colocavam, as pessoas que ainda têm a mania de colocar o ovo, meio ovo cozido na gaiola para o pássaro comer, isso representa uma quantidade muito grande de proteína. Isso supera em muito aquilo que a ave pode comer. E a gente observou, por exemplo, nos anos 80 e anos 90, a gente tinha uma mortalidade muito grande de filhotes com problemas hepáticos. Justamente porque o ovo era uma fonte proteica tão potente que acabava causando problemas de intoxicação nos animais. E aí vem a filosofia da farinhada. Uma das primeiras farinhadas no mundo foi a farinhada Sedé, que ela tentou resolver esse impasse. Eu precisava da proteína do ovo para nutrir os animais, mas na quantidade correta e da forma correta. E aí é que entra a farinhada da Sedé. A Sedé trabalha com a proteína do ovo integral, é a base da farinhada,
muitas pessoas me perguntam, mas dar ovo para o pássaro comer não é uma coisa estranha? Depende. Se você parar e pensar que o embrião da ave, de qualquer ave, se desenvolve dentro do ovo, o ovo, na verdade, principalmente a gema, é o alimento do embrião. Durante toda a vida embrionária, o embrião se alimenta da gema do ovo. Então, na verdade, o ovo, além de ser a célula germinativa aí das aves, ele também é a fonte de nutrientes para a ave. Então, nada mais adequado do que usar o ovo. O problema é como usar o ovo. A CDE utiliza o ovo integral, mas esse ovo é processado. Esse ovo não é simplesmente transformado em pó e colocado numa mistura, como a gente vê em outras marcas por aí. Esse ovo sofre um processo de cocção. Então, primeiro que é um ovo que é esterilizado por um processo UHT, Ultra High Temperature. Você esteriliza esse ovo de uma maneira muito rápida para evitar que as propriedades nutricionais se percam. Depois você transforma esse ovo em um bolo de ovos. Então, esse ovo sofre um processo de cocção que elimina completamente possibilidades de infecção, de micro-organismos que possam até ter vindo do oviduto das galinhas. A gente sabe que tem algumas doenças que podem ser transmitidas, algumas bactérias que podem ser transmitidas via ovo. O processo de cocção elimina essa possibilidade, fora a esterilização que já foi feita no UHT. Além de tudo, o processo de cocção quebra a proteína, de maneira que a proteína fique mais leve, mais fácil de ser absorvida, mais fácil de ser aproveitada pelo pássaro. Então, a gente tem um ganho em qualidade, em segurança, em biodisponibilidade de nutriente e, o principal, em palatabilidade. A CDE é aceita por qualquer espécie de pássaro de uma maneira que nenhuma outra ração é aceita. E isso se dá justamente por essa característica do bolo de ovos, é extremamente palatável. Quem nunca abriu uma embalagem de CDE, eu convido a fazer uma brincadeira, um exercício. Tem gente que fica meio chocado com isso, mas eu como CDE. Eu abro a embalagem, é como você comer um bolo mesmo, tipo bolo inglês, que é um bolo de ovos. Você come, é delicioso, experimenta outras marcas. Tem marcas que são horríveis, é extremamente salgado, é uma coisa pavorosa, o pássaro não se alimenta. E aí não adianta nada, não adianta eu ter um alimento que até tem um balanceamento, mas que não seja palatável, o animal precisa comer. Mas a gente trabalha, apesar de usar esse bolo de ovos aí, que depois é liofilizado, ou seja, ele é desidratado e flocado, a gente tem uma quantidade de proteína controlada, para atender cada espécie dentro da sua necessidade de proteína. O processo de desidratação, primeiro que ele não descontamina qualquer tipo de micro-organismo que tem no ovo, a menos que seja liofilização. A simples desidratação só remove a água, então aquilo continua com propriedades de micro-organismos que podem trazer doença para os pássaros que se alimentem daquilo. Não muda a cadeia proteica. A albumina é uma proteína ótima, mas ela é de uma cadeia enorme. Para digerir a albumina, você precisa ter um trabalho grande do organismo que vai gerar um monte de catabólico tóxico que vai dar muito trabalho para o fígado e para o rim do animal. Então, assim, a albumina é uma ótima proteína. Ao mesmo tempo, simplesmente desidratada, eu vou forçar mais o organismo desse animal e vou colocar esse animal em risco de alguma intoxicação, de alguma toxinfecção. O ideal não seria só a albumina desidratada mesmo. Essa briga, farinhada caseira versus farinhada industrial, ela é semelhante ao que aconteceu no passado com ração de cachorro e comida caseira para cachorro. Sim. Bons tempos atrás, todos os veterinários tinham um grave problema, que era a nutrição dos cães. Cada um tinha também a sua receita.
Um era arroz com pescoço de frango e cenoura, outro dava bofe, outro dava fígado, outro dava carne, não sei do que. E aí a gente tinha aqueles pastores alemães que iam achinelar, entortar inteiro, por falta de cálcio, por deficiência de cálcio. Aí comecei a suplementar cálcio desses bichos. Aí eu comecei a ter outros problemas pelo excesso de cálcio. O animal começava a ter calcificação de articulação, o animal começava a ter problema renal pelo excesso de cálcio. Era um inferno. Aí surgiram as rações. E aí foram surgindo categorias e categorias de ração. Hoje a gente tem rações no mercado para cão que tem exatamente a quantidade de nutriente de que cada raça precisa. A mesma coisa acontece com a farinhada. Só que eu vou dividir as farinhadas em dois grupos. Farinhadas comerciais e uma farinhada tecnológica, trabalhada, produzida especificamente. Sim. Hoje, nas farinhadas comerciais, a gente tem aí farinhadas que tem 22% de proteína, 24% de proteína, e talvez aos olhos do leigo, quanto mais, melhor, mas não é essa a realidade. A gente tem, por exemplo, um estudo científico, agora de 2018, estudo científico recente no Brasil, feito pelo Euler, pesquisador de uma das universidades aí de Minas Gerais. Eles fizeram as análises bromatológicas e fizeram as gaiolas metabólicas, por exemplo, com o canário belga, que o nosso amigo cita, e descobriram que o canário belga precisa de 15% de proteína, entre outros nutrientes, especificamente falando da proteína. O canário belga precisa, para viver, 15% de proteína. As farinhadas que tem aí no mercado 22% de proteína, elas vão oferecer 7% a mais daquilo que o animal precisa. E aí o que acontece? Algumas coisas. Uma parte dessa proteína vai acabar intoxicando o animal, vai produzir muito catabólico, ele vai ter problema hepático, ele vai ter problema renal. Uma parte disso vai ser transformada em gordura, o animal vai ficar obeso, e o animal obeso, ele é predisposto a desenvolver outras enfermidades, o que não é legal, né? E esse mesmo desbalanceamento de rações comerciais vão acontecer quando o criador tenta fazer a própria farinhada em casa. Assim, não se tem noção. O que você vai pôr na sua farinhada? Ovo é bom, vou pôr ovo cozido. Ok, legal. O que mais? Vou pôr farinha de milho. Tá bom, legal. Quanto? Não sei. Eu ponho 5... Aí você vai ver que tem milhões de receitas. É verdade. Um coloca 10 colheres de farinha de milho para 2 ovos cozidos. O outro coloca Neston e outras marcas aí, dessas farinhas com lactose, etc., que é péssimo para o animal não consegue digerir isso, e cada um tem a sua receita mirabolante. E no final eu fico recebendo telefonemas no consultório e no meu celular: doutor, tá morrendo todos os meus canais, doutor, tá morrendo tudo não sei o quê. E aí o pessoal toca antibiótico, toca antifúngico. E quando eu vou lá visitar, não tem doença no plantel. Não tem vírus, não tem fungo, não tem bactéria. Tem nutrição errada. Tem excesso de proteína, tem falta de vitamina. Então, tentar fazer uma farinhada em casa é uma coisa complicada. Veja, eu com os meus 17 anos de vida profissional, médico veterinário, especialista, mestre, professor, eu tenho algumas dificuldades em saber alguns nutrientes, qual a quantidade exata. Imagina um criador, um leigo. E eu acho interessante que o pessoal afirma categoricamente para os outros: não, tem que pôr tanto de ovo, tanto de leite em pó, tanto de... Coisas que nós, especialistas, ainda duvidamos. Tem gente que afirma com precisão, e aí redobra a quantidade de antibióticos e etc., achando que o bicho está morrendo porque tem doença no plantel, e problema nutricional. Infelizmente, hoje a gente vive uma época que as pessoas, para falarem bem de si mesmo, elas falam mal das outras.
Nunca se viu tanto fake news quanto se vê hoje em dia. Tá? Então, ao invés de eu falar bem de mim, eu falo mal de você. E é o que acontece. Farinhada Sedé existe há 60 anos. Eu desafio alguém a me trazer uma marca que seja mais antiga. Ela é considerada pelos maiores criadores de todos os segmentos da Europa como a melhor farinhada. Então, se você entrevistar aí os melhores criadores de pássaros exóticos da Europa, vão dizer que a farinhada Sedé é a melhor farinhada. Por exemplo, o Antônio Rosa, que foi um criador de Portugal, que foi um dos maiores campeões mundiais de Diamante Gold. Tem vídeos espontâneos dele na internet falando que a Sedé é a melhor farinhada. Eu convivo com muitos juízes de fora do Brasil. Tenho muitos amigos, principalmente da Itália, da Holanda, da Bélgica e da Inglaterra. Todos que criam canários de cor, que criam canários de porte, que criam psitacídeos, que criam buds, que criam, enfim, todo tipo de pássaros nativos, cardoeles, todos falam, todos de fora do Brasil, a melhor é a Sedé, a melhor é a Sedé, a melhor é a Sedé. No meu grupo particular de amigos criadores aqui de São Paulo, quase todos usam a Sedé. Os meus pássaros só comem Sedé. Eu convido quem quiser a vir ver o meu plantel. Se encontrar um pássaro obeso, eu dou ele de presente para quem quiser. Então, assim, nunca observei isso. Pelo contrário, eu já ouvi até boatos, Júnior, acredite se quiser, os contrários falando que a Sedé diminui a fertilidade. Eu tenho um plantel separado de pássaros exóticos. Eu tenho 3 criatórios. Eu tenho um criatório de canários de porte, eu tenho um criatório de exóticos e eu tenho um criatório de nativos. E eu uso Sedé nos 3 criatórios, Sedés específicas. No de canários eu uso a Sedé canário, no de exóticos eu uso a Sedé para finks e no de nativos eu uso a Brit. Teve um ano, antes, quando a Sedé chegou no Brasil, eu usava, obviamente, outra farinhada. E meus exóticos vinham produzindo bem mal. Eu crio diamantes gold de primeira linha de concurso, então são pássaros muito grandes, que têm dificuldade reprodutiva, muito apurado. E eu usava farinhadas nacionais que a gente tinha aqui à disposição. E assim, o índice era, para cada 5, 6 ovos, 2 filhotes. E aí, quando você mesmo me ofereceu, falou, doutor, chegou a farinhada aqui, Sedé no Brasil, chegou a exótico e tal, não sei o que. Eu falei, eu quero. Imediatamente pedi 10 quilos. Foi impressionante. Em 30 dias, as posturas que eram de 5 ovos e 2 filhotes passaram a ser posturas de 6 ovos e 6 filhotes. Foi um boom de fertilidade. Em um mês de alimentação, a fertilidade dos meus pássaros redobrou. E eu fiz uma safra sensacional, produzi filhotes como nunca havia produzido. Então é a intriga da oposição. Não engorda, muito pelo contrário, mantém os animais no peso ideal, melhora a fertilidade, melhora a plumagem, por conta da quantidade de nutrientes. Por exemplo, vitamina A. Todas as concorrentes aí trabalham com 5.000 unidades internacionais de vitamina A. Eu mesmo, quando não usava a Sedé, tinha muito problema de cegueira nos canários. A Sedé tem 18.000 unidades internacionais de vitamina A. Em algumas rações específicas, por exemplo, os canários albinos e os canários recessivos, aliás, todas as aves albinas e recessivas, elas não conseguem transformar o retinol em vitamina A, os retinóides, os carotenoides, perdão, em vitamina A. Então, você tem uma farinhada específica para esses bichos da linha Sedé, que é a Bianco, que ela tem 30.000 unidades internacionais de vitamina A. Depois que eu introduzi isso no meu plantel, eu não tenho mais pássaro desenvolvendo cegueira de origem nutricional. Então, é a intriga da oposição, que engorda, que isso, que aquilo, muito pelo contrário. Eu vejo outras marcas aí famosas, eu vou visitar plantel e as aves estão dessa grossura. Comendo farinhada dos colegas aí que tem outro balanceamento, mas com a Sedé eu garanto.
Eu crio 3 espécies de bicudo, bicudo gigante, o bicudo normal e o bicudo de bico preto. Devo ter uns 15 casais de pássaros. E passei a usar a Mórbido há um tempo atrás, quando ela chegou no Brasil. Eu devo gastar por mês, né, colocando 2 vezes por semana para esses pássaros, uma quantidade suficiente para eles, eu não gasto 2 quilos por mês, por um plantel de 30 pássaros. Não chega a isso, acho que eu gasto 1 quilo por mês, para falar a verdade. E o benefício foi, primeiros 2 meses que eu comecei a usar a farinhada, nesses meus bicudos, eu tive todas as fêmeas entrando em postura. Tinha fêmea que estava 2, 3 anos sem fazer postura. Eu tive todas as fêmeas entrando em postura. Então, o custo-benefício é muito grande. Você gasta um pouquinho, você investe um pouquinho, mas melhora a saúde dos pássaros, diminui a necessidade de medicamentos, diminui a necessidade de suplementos, e a produtividade é muito maior. Então, eu não preciso nem fazer conta, eu já vou direto na CDE, porque eu quero que o meu pássaro tenha saúde, eu quero que o meu pássaro tenha a melhor qualidade possível. E agora, inclusive, com a chegada aí da Brit, melhorou ainda mais, né, para esses pássaros. Necessidade, não. A gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em psitacídio, né, que é o bico torto que você cita, eu tenho mania de linguagem técnica, mania de professor, mas eu chamo de psitacídio é o bico torto. Dentro dos psitacídios, a gente tem algumas espécies que têm particularidades nutricionais. Por exemplo, alguns lores são nectarívoros. Para esses animais, você não vai usar estrusada, você não vai usar semente, você só vai usar a CDE. Só a CDE específica para eles. Não tem necessidade de usar nenhuma outra alimentação, inclusive não há indicação de usar outra alimentação. Sim. Outras espécies, por exemplo, budgies, né, os famosos periquitos ingleses, que na Europa são um luxo, né? Tem periquitos ingleses aí na Europa custando 1.000 euros, uma coisa fantástica. Esses bichos são granívoros. Então, por costume, os criadores utilizam sementes e utilizam a farinhada. Isso é suficiente. Quero utilizar o extrusado. Pode até utilizar o extrusado, mas o extrusado não vai substituir a farinhada. Ele não vai trazer toda a nutrição que a farinhada vai trazer. Você pode até associar as duas coisas. Não teria problema. Mas a ideia do Unifeed, de usar só o extrusado para determinadas espécies, não é suficiente. E algumas espécies se recusam veementemente a comer o extrusado. Por exemplo, a calopsita. É muito difícil você fazer... A calopsita, ela tem uma predileção por semente. Quando você entra com a farinhada da CDE, ela adora. Ela come a semente e come a farinhada da CDE. Quando você entra com o extrusado, ela olha para sua cara e pede para você comer. Ela não come de jeito nenhum. Mas, se conseguir, pode utilizar. Pode utilizar juntamente. Vai ser um integrador, mas quem vai garantir mesmo os nutrientes mais importantes vai ser a farinhada. A farinhada e outra... A farinhada acaba sendo... Sim, outra coisa importante. A gente está trabalhando nos últimos tempos com a etologia, tá? Que é a ciência que estuda o comportamento e o bem-estar animal. Os pássaros que são granívoros, os pássaros que são frugívoros, a gente tem por obrigação, por respeito ao bem-estar animal e ao direito dos animais, prover uma alimentação mais próxima possível da realidade. Então, por exemplo, os pássaros granívoros, eles têm que ter o direito de ter acesso a sementes. Entendi. Eu entendo, eu sei que é verdade, muita gente, mas a semente pode vir contaminada, etc. e tal. O extrusado também. Mas a semente pega a umidade. Eu tentei algumas vezes usar extrusado com baixo sucesso.
Mas uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, no meu criatório de exóticos, eu coloquei um comedor de estrusado em todas as gaiolas. Teve uma semana que choveram, acho que 3, 4 dias seguidos. O estrusado embolorou inteiro. Eu tive que jogar tudo fora. Assim, da mesma forma que a semente pega umidade, o estrusado também pega. Então, a ideia é compre sementes em bons locais, locais confiáveis, locais que você tem uma preservação aí das características da semente, enfim. E não vai resolver substituir uma coisa pela outra. Você oferecendo a semente, você dá o direito do animal de comer um alimento que é natural para ele nasceu para comer grão, e você complementa, você oferece os nutrientes através da farinhada, que é onde ele vai ter a proteína que ele precisa, as vitaminas que ele precisa, porque a gente também sabe que a semente seca não tem todos os nutrientes que a semente fresca que tem na natureza, ela... Mas é preciso que a gente respeite aí esse bem-estar animal, que esse animal tenha a oportunidade de exercer o seu comportamento biológico natural. Eu acho que o estrusado priva um pouco. Algumas espécies é interessante, o estrusado. Algumas espécies é interessante, mas complementado com a farinhada. Agora, estrusado única e exclusivamente, eu ainda não vi sucesso. Agradeço o convite e a oportunidade aí de transmitir alguma coisa do que eu aprendi nesses 25 anos aí para o pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.